Chegamos ao segundo dia do nosso devocional e o tema que a gente vai estudar hoje é sobre estabelecer limites. Nós precisamos dar limites ao nosso tempo. Como eu estudei com você na nossa aula de número 10, ela ainda está disponível, então corre, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Ela é super importante para você entender todos os dias aqui do nosso devocional. Mas como eu te expliquei lá na nossa aula 10, Deus, ele é eterno e ele é ilimitado e nós não somos. Eu não vou ficar aqui aprofundando muito nisso porque já tem tudo explicado lá na aula, tá? Antes de eu ler aqui com você os versículos de hoje, por favor, lembre de deixar o seu like aqui nesse vídeo e encaminhar o link dele para pelo menos 2 amigas virem ouvir esse devocional aqui com você, tá bom? Então vamos lá, primeiro versículo que a gente vai ler hoje, ele está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, e ele diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Próximo versículo está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, e é Marcos narrando algo parecido com o que Lucas narrou. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E o último versículo que eu quero ler aqui com vocês, ele está lá em Mateus capítulo 6. Agora, muito importante, eu cometi um erro de digitação e não é o versículo 36, na verdade é o 33, tá bom? Desculpa aí por essa falha. Então, vou ler aqui com você Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então aqui a gente aprende com essas passagens que Jesus, ele era mestre em estabelecer limites com o seu tempo. Em todos os evangelhos, todos eles mostram que Jesus tinha uma quantidade de tempo que ele passava sozinho, a sós com Deus. E aí eu quero que primeiro você pense o seguinte: se Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, precisava de tempo a sós em oração, buscando a Deus, falou pra gente fazer isso como tá lá em Mateus capítulo 6, quem é que somos nós para não ter esses limites de tempo? Para não ter esse tempo a sós com Deus? E também não dizer, olha, tal hora eu vou fazer isso e tal hora eu vou fazer aquilo. Se nós queremos gerir bem o nosso tempo, nós também precisamos estabelecer limites claros na nossa agenda. Jesus, ele reservava, por exemplo, um tempo regular para estar em oração, como a gente viu lá em Marcos 1,35. Ele também tinha tempo para estudar a palavra, para estar a sós com Deus. Tudo aquilo que eu sempre falo com você, que a gente precisa fazer, que a gente precisa buscar Deus no nosso secreto, eu não tiro isso da minha cabecinha. Eu olho para a palavra de Deus, olho para o que a Bíblia diz, para o exemplo de Jesus e vou te ensinando aqui. E aí a nossa grande questão é que quando nós desperdiçamos o nosso tempo, das 24 horas que Deus nos dá, nós somos negligentes com aquilo que Ele nos confiou. Nós somos como aquele servo infiel que recebeu o talento e no lugar de fazer com que ele multiplicasse, de fazer com que aquele talento prosperasse, ele enterrou. E o mestre, quando voltou, chamou aquele servo de servo mau e infiel. A desorganização do nosso coração, ela acaba inundando todas as áreas da nossa vida. Quando a gente não consegue organizar o nosso tempo externo, organizar a nossa agenda, isso é muito também reflexo de um sintoma da bagunça que está dentro do nosso coração. Então, assim como nós somos fiéis em tantas outras áreas da nossa vida, nós precisamos também ser fiéis com o nosso tempo. Você, por exemplo, devolve para Deus o dízimo daquilo que você recebe do seu salário. Você devolve isso do dinheiro. E dinheiro é algo que você conquista mais, que se você perder, você pode recuperar. E ainda assim você é extremamente fiel com isso. E como que, por exemplo, você não vai ser fiel com o tempo, aquilo que Deus confiou? O nosso erro é fazer tudo e deixar Deus por último. Assim como Jesus, eu e você, nós precisamos separar um tempo para buscar a Deus. Eu quero que você anote aí no seu caderninho, estabeleça um compromisso entre você e Deus e firme qual é o tempo em que você vai se dedicar para buscar a Deus. A gente precisa ter previsibilidade nos nossos horários. Em que momento é, por exemplo, que o nosso trabalho acaba? Por isso que é tão importante você ter um planejamento, você saber que horas que você vai acordar, que horas que você vai fazer cada tarefa determinada. Pri, por que eu preciso ter esse negócio de horário? É para engessar a minha vida? Não. É para o seu cérebro ter uma rotina,
para ele ir criando hábitos. Então, o seu corpo ele já sabe que todos os dias, por exemplo, ao meio-dia é o horário que você almoça. Então, quando vai se aproximando desse horário, você já vai ficando com fome. O seu corpo está condicionado a esse hábito. Então, assim como a gente tem rotina para alimentar o nosso corpo físico, a gente também precisa ter rotina para alimentar o nosso espírito, para estudar, para trabalhar, para alimentar a nossa alma. E se você não coloca limites no seu tempo e dedica um tempo para se organizar, esse tempo ele vai ser gasto de qualquer maneira. E eu posso te dizer com toda certeza que ele vai ser mal utilizado. Palavra de quem não se organizava, de quem não tinha rotina para nada nessa vida. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e estabelecer os limites claros. Esse é o primeiro passo para você organizar o seu tempo e planejar a sua semana. Coloque aí os seus horários. Qual é o horário que você vai acordar? De que horas a que horas você vai trabalhar? Qual é o seu tempo de descanso? Qual é o tempo que você vai ficar com a sua família? Estabeleça os limites de horário e, principalmente, qual é o horário que você vai buscar a Deus, tá bom? Anotem no seu caderninho, se quiser compartilha comigo lá no Instagram, pode me marcar nos stories, pode me mandar pelo direct e se você tiver dúvida também, é só falar comigo por lá, tá? Amanhã a gente volta com mais um episódio do nosso devocional sobre como administrar melhor o nosso tempo.